ao nosso bate-papo, né, Luara? Hoje eu quero conversar sobre comunicação e dança. Eu sou particularmente apaixonada por esse assunto, desde quando eu me entendo por gente. Eu acho que eu sou dançarina. Eu lembro quando eu tinha meus 3 anos de idade, as minhas primas me ensinavam a dançar. E eu lembro que a última vez que eu arrumei meu namorado, meu pai virou para essa pessoa e falou assim: você sabe que ela gosta de dançar, né? Porque essa pessoa gosta muito da igreja. Então, assim, é realmente um assunto que eu sou apaixonada. E hoje a gente vai fazer essa abordagem, né? Com a comunicação e usando aí suas imensas funcionalidades nessa área, seu conhecimento. Oi, Camila. Então, vamos começar. E eu queria que você primeiro, Luara, falasse sobre o que é essa dança, que ela tem relação com a comunicação para você. E primeiro sobre você, né? Quem é a Luara? Quem sou eu? Bom, meu nome é Luara, tá? Oi, gente, Camila, Mícia. Meu nome é Luara Nunes, eu sou jornalista, formada pela Católica, junto com a Anne, com as meninas que estão entrando. Sou especialista em gestão da comunicação, mas eu danço desde 2000. Eu danço dança oriental desde os anos 2000. Nossa, tem tempo agora. E em 2004 comecei a dar aula. Comecei muito nova a dar aula. E desde então a dança não saiu da minha vida. Então eu sempre faço um paralelo. Ou eu tô dançando ou eu tô no jornalismo, né? De uns 2 anos para cá eu foquei bem mais na dança. Então eu fiquei muito mais inserida no mundo da dança oriental do que no jornalismo. Só que a paixão pela escrita, pela comunicação não acaba, né, nunca. Então, eu sempre faço um paralelo. E hoje, atualmente, eu estudo folclores árabes na área de antropologia. E tem muita coisa relacionada à comunicação. Né? Achei um assunto muito pertinente, inclusive. Justamente a gente acha que a comunicação, ela é igual, como eu costumo falar, a comunicação ela é realmente tudo, né? E a gente costuma pensar, quando a gente pensa em dança, apenas em atividade física e expressão corporal, mas nem tanto quanto é a expressão cultural. Né? Então, fala um pouquinho dessa parte da nossa comunicação, que a gente sabe que tem muito a ver a comunicação e a cultura, porque, afinal de contas, é uma forma de expressar essa cultura, né? E essa expressão nada mais é do que comunicação. A gente tem uma noção, na verdade, assim, como que a gente não consegue ver a dança como comunicação? Já joga problemática, né? Que, assim, a gente tem uma ideia de homem tipográfico. Então, quando a gente fala vamos voltar lá em 1971, né, McLuhan, quando falava de homem tipográfico, ele falava da valorização da escrita. Então, todas as linguagens que eram não verbais, então dança, questão gestual, elas não eram tão valorizadas. Só que a dança, enquanto modelo de sistema dança, para expressão cultural, isso que você falou, liberdade de expressão de uma comunidade. Né? Ela é muito importante, ela entra como uma linguagem não verbal muito importante aí na sociedade. Né? Como um sistema comunicacional. Então, a dança como sistema comunicacional, nesse sentido de linguagem não verbal, ele é muito importante para... A palavra fugiu agora, mas para manifestar, ou então para representar gênero, representar uma cultura, representar um povo, representar uma personalidade, inclusive, e firmar aquilo na sociedade. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos alguns folclores específicos das regiões, né? Temos a catira, Goiás, Minas, temos lá o maracatu, e aquelas manifestações culturais, elas são, sim, objetos de comunicação. Elas comunicam para a sociedade a cultura de um povo. E assim como outros folclores que nós temos em vários países, né? Ontem eu estava estudando um pouquinho sobre semiótica, né? Que é uma coisa bem complexa na nossa área. Na semiótica sempre foi muito estudada essa questão da escrita, como você disse. E a arte é vista como uma expressão, um símbolo
que está dentro da pessoa em si, né? Então, assim, a arte, ela é muito além de uma expressão só, como a gente costuma ver de símbolos, que a gente sabe o que significa um livro. Só que quando a gente vê um livro, por exemplo, Existe Vida Além do Divórcio, a gente tem uma impressão diferente por ter vivido histórias diferentes. E já a arte não. A arte, ela só manifesta, a arte, e principalmente a dança, né? Porque ela está mexendo com o próprio corpo da pessoa, não só com aquilo que ela está transmitindo a partir da sua mão, ou a partir da sua voz, por exemplo. Então é algo muito de dentro, né? É algo muito assim, é pessoal, mas ao mesmo tempo é uma coisa que não tem muita explicação. Não tem como a gente traduzir a arte de forma, apesar dela ser uma expressão, como disse a Camila, uma expressão corporal, e uma forma de comunicação, né? Mas ela é uma coisa tão de dentro, né, Luara? Para quem pratica, com certeza, é uma comunicação tanto de dentro para fora que é difícil de traduzir, né? Isso. Então, quando você falou sobre a questão da semiótica, eu vou citar uma questão do gestual. Então, por exemplo, muitos folclores, principalmente os folclores que têm essa característica de funcionalidade, então, assim, tem umas pessoas belidenses entrando aqui no grupo, só para a gente conceituar. Quando a gente fala de folclore na dança, a gente tem algumas características, né? E uma delas é uma funcionalidade. A funcionalidade ela teve uma função de expressar alguma coisa. Então, alguma luta, simbolizar algo que eles faziam no cotidiano, né? E no caso dos gestuais, que aí entra a questão da semiótica, tem muitas danças, tanto brasileiras quanto árabes, que utilizam esses gestuais para comunicar algo da comunidade. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem algumas danças folclóricas do Pará. Alguém falou aqui de dança do Pará, né? E na dança oriental também nós temos uma dança chamada Falarre, que elas usam jarros de água. Que legal. Né? Que para mostrar que elas iam pegar água no Nilo. Aqui também a dança simbolizava pelo Rio São Francisco. Então, dentro da dança tem um gestual que comunica às pessoas que elas estavam ali fazendo um trabalho de pegar água no rio e tudo isso demonstrando para a sociedade como é que era esse tipo de trabalho. Né? Quando isso vai para uma esfera maior, quando alguns estudiosos vão falar, mas elas pegavam água assim, dessa forma. Então, a parte do gestual cria uma história. Né? Uma narrativa, né? Isso, uma narrativa. Que aí, futuramente, as pessoas vão falar, olha, era assim que elas faziam. E da onde você tirou isso? Né? Não foi de um livro, não foi de um vídeo, foi de uma narrativa de dança, uma representação de dança teatro. Muito bacana você falar isso, porque propaga a história, né? A dança também é história. Porque, por exemplo, quando uma pessoa, como aconteceu recentemente, de um museu ter sido queimado, às vezes obras de artes foram queimadas, às vezes livros foram queimados, mas a dança que foi passada de geração em geração, por exemplo, que mostra a cultura de um local, ela não vai morrer aquela história daquilo que passou. Nossa, fantástico isso. Eu nunca tinha parado para pensar. E aí aí por isso que entra a questão da comunicação. Ela como sistema comunicacional, né? Porque ao estudar, ao você interpretar, representar aquilo, você está passando essa informação para outras gerações, outras culturas. Então, isso é interessante que a dança comunica, né? Nossa, muito ela ensina também, né? Ensina e propaga isso para outras gerações, né? Um exemplo, por exemplo, a quadrilha, né? Eu sou de Minas e a quadrilha nossa é diferente da quadrilha nordestina, por exemplo. Quando eu vim para Brasília e eu vi a primeira vez a apresentação de uma quadrilha, eu fiquei, gente, não tem nada a ver com a quadrilha que eu tô acostumada, mas é porque reflete a cultura nordestina, por exemplo. A nossa quadrilha é uma quadrilha mais andada, ela não é uma quadrilha tão pulada, tão o tempo todo levantando o braço, levantando perna, como é a quadrilha nordestina. E o ritmo ele é um pouco mais lento. Já isso mostra uma expressão cultural totalmente assim, muito, muito... Realmente, assim, parando para pensar, tem tudo a ver. É expressão cultural, manifestação cultural, mas principalmente propagação da história, né? Sim, tem dois folclores muito interessantes da dança oriental que contam essa história. Por exemplo, o Davik
é uma dança sírio e libanesa, tem na Palestina também, que eles dançam, até recentemente passou numa novela na Rede Globo, o pessoal dançando em roda, e aquela dança ela tem uma história muito interessante, porque eles dançavam para construir suas casas, então as casas eram feitas de barro, então eles pisavam naquele barro para poder deixar ele mais concreto, vamos dizer assim, né? Para construir suas casas, e daí se originou uma dança. Então, propagou a partir de uma funcionalidade, né? Criou-se uma dança que hoje a gente conhece por aí por novelas, e aí entra a questão da indústria cultural, né? Que de representar a dança. Então, nós vemos também muitas novelas representando dança. Eu lembro de uma novela que eu adorava, do Maracatu, que tinha a Thaís Araújo, esqueci o nome da novela. Sim, acho que é a Cor do Pecado. Cor do Pecado. Algo assim. Então, eu só lembro da música da Cássia Eller, aquela introdução. Palavras. Exatamente. Então, entra também a indústria cultural aí para ajudar a propagação da dança como uma manifestação de comunicação, né? Isso é muito interessante também. E o que eu vejo assim hoje, hoje não, sempre, né? A dança, eu pesquisei um pouquinho ontem, né, sobre a história da dança, para poder fazer umas perguntas, e eu vi que chegou um certo ponto que a dança ela foi vista, principalmente por religiosos, como algo relacionado ao pecado, mas por causa do corpo. E eu achei isso, eu comecei a refletir sobre mim, né? Porque eu desde sempre eu dancei. E eu sou cristã. E eu propago a fé cristã, e tem muitas pessoas que condenam pessoas que dançam. E eu vejo assim, como eu não tive essa cabeça, no meu pensamento, eu nunca vi isso como algo errado, eu nunca vi isso como pecado, muito pelo contrário, eu sempre vi isso como simplesmente uma forma de expressão e uma coisa que me deixava feliz. E é um pouco até que eu conversei com a Natália, e já conversei com outras pessoas também, com a Vitória, por exemplo, sobre autocomunicação. Então, assim, o que para muitas pessoas a dança pode representar, isso eu dei um exemplo aqui, por ser cristã, né, por exemplo, mas o que a dança pode representar para algumas pessoas e para outras não. Então, ainda tem esse sentido da autocomunicação. Por exemplo, para mim, dançar representa alegria. Não tem nada a ver com sexualidade, né? Apesar de que há danças muito sensuais, como a dança do ventre, né? Que é uma dança muito sensual. Para mim, dança não tem nada a ver com sexualidade, por exemplo. Tem a ver com alegria, tem a ver com compartilhar, tem a ver com infância, tem a ver com minha família, que é uma família muito festeira, tanto de mãe quanto de pai. É gente que gosta muito de dançar, meus priminhos já nascem dançando. Então, olha o que a dança representa para mim, o que ela comunica para mim. Você tem, como professora, alguns alunos que chegam lá, eu não posso dançar por causa do preconceito, ou que escondem essa vontade delas de dançar, por exemplo? Sim, aliás, acho que 90% das alunas que chegam achando que elas não conseguem dançar de forma alguma. Assim, olha, eu já chego assim, eu já sou desengonçada, eu sou dura, eu não tenho jeito. Sim, aí eu já falo, olha, você veio para cá justamente para aprender a dança. Mas eu acho que essa questão de eu não aceitar a minha dança, não aceitar o meu corpo, isso também é histórico. Então, nós somos criados para ser meio que robô, principalmente na sociedade pós-moderna, né? Oi, Maria. Um beijo. Que o expressar, ou seja, o seu corpo expressar é algo errado. Vamos supor. Então, quando uma criança, por exemplo, machuca, principalmente na minha geração, né, pelo menos, já passou. Então, não chora não, que não foi nada. Então, assim, nós fomos criados para não sentir e o nosso corpo não manifestar aquilo que ele está sentindo mesmo, né? E isso a gente leva para todos os lugares, inclusive para quando eu resolvo que eu quero dançar. A gente não se liberta 100%, inclusive em aula, inclusive em palco, porque na nossa concepção anterior ali, enraizado nas nossas crenças limitantes. Algo está dizendo que não é para o nosso corpo expressar sentimento, expressar dor,
né? Então, a gente leva isso para o resto da vida. Tem um exemplo muito interessante que tem um movimento de dança oriental que eu falo para as meninas relaxarem o abdômen. E para nós mulheres isso é quase que impossível, né? Nós somos criadas a vida inteira para alonga esse corpo, põe essa barriga para dentro, põe a barriga para dentro por causa da foto, né? E quando eu falo, olha, gente, agora eu preciso que vocês relaxem o abdômen para fazer esse movimento, as pessoas não conseguem. Falam, não consigo. Por quê? Porque tá desde lá na infância, você escutando seus pais, seus familiares, seus colegas, falando que você não pode. Eu acho que essa palavra ela é bem cruel quando você fala, né? Não posso, não. E aí a gente leva isso para a vida inteira. Quanto à expressão de dança, e isso é verdade, o que a dança expressa, o que a dança manifesta, o que a dança manifesta para mim, né? É importante a gente pensar nisso. Então, por exemplo, quando eu estou dançando numa festa de família, aquilo te traz um sentimento de alegria, né? Mas é quando eu estou dançando com as minhas amigas, o que simboliza? Então, quando eu falo para as minhas alunas se soltarem, vamos dizer assim, é justamente para elas resgatarem aquilo que a dança traz para elas no contexto familiar, no contexto social, diferente de uma dança que eu vou levar isso para uma performance, por exemplo, né? Que é muito mais interessante. O que a gente falou até agora, então, assim, além de comunicar a questão da cultura, a questão daquilo, das tradições, a dança também é uma forma de expressão de alma, mas de sentimento, né? Que a gente está a vida toda se prendendo para não expressar nossos sentimentos de alguma forma, e a dança, ela revela isso. A doutora Jane, que é lá do Rio de Janeiro, tive o prazer de conhecer, ela é bailarina clássica, né? Eu vejo ela postando a coisa mais linda. A Maria acabou de falar aí que ela tem ela não gosta de dançar, se sente dura, mas é isso, Maria, que a gente estava falando agora. É uma coisa que, às vezes, é tão mais psicológico do que físico, né? E às vezes é muito mais. Eu, por exemplo, tenho um problema muito sério com flexibilidade. Eu sei que se eu fosse fazer uma aula de dança do ventre, uma aula de balé como a Jane faz, alguma coisa assim, eu teria muita dificuldade de fazer. Mas porque eu tenho pouca flexibilidade. É uma coisa física, né? Que é por causa de falta de treino. Tão simplesmente. E talvez seja mais fácil burlar essa questão da falta de treino, por exemplo, da flexibilidade, né? Do que essa questão emocional, que é suas barreiras emocionais. Eu acho que a dança do ventre ainda tem outra coisa, né? As danças orientais, como você disse, trabalha muito o corpo, tem essa questão muito dos movimentos mais sensuais, as pessoas já têm preconceito. Mas tem outra coisa que é um pouco da exposição. Principalmente as mulheres, né? Elas sofrem muito com essa dificuldade de comunicar o corpo delas. E principalmente, assim, eu falo em qualquer relação, no dia a dia, mas principalmente na relação marido e mulher e tal, às vezes ela tem muita dificuldade de mostrar essa parte do corpo, mostrar o corpo dela de alguma forma. E a dança do ventre, ou as danças orientais, elas têm essa expressão corporal muito acentuada, né? Assim, de detalhes do movimento e tudo. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, sobre como lidar com essas pessoas que chegam lá e têm, na verdade, vergonha do corpo delas. É interessante que você falou isso. Eu vou citar mais um exemplo da dança oriental, que é onde eu sou especialista, né? No balé eu não vou me arriscar, mas o que eu vejo em estudo de dança, por exemplo, e danças também, danças mais contemporâneas, danças de rua, nós expressamos o que nós somos, ou seja, nós comunicamos o que nós somos por meio da dança, né? Então, o nosso corpo expressa o que ele é. Quando a gente está dançando, normalmente a gente expõe realmente a nossa personalidade. É difícil eu criar um personagem 100% genuíno quando eu estou falando de dança, porque o nosso corpo, ele comunica, né? Então,
essa expressão de eu mostrar quem eu sou. Quantas mulheres hoje em dia que vão fazer uma dança, seja para o marido, para o namorado, ou até para elas mesmas, não conseguem, não se conhecem, na verdade, né? E na hora que elas vão dançar é justamente onde elas se descobrem. Tem muitas alunas que elas não conseguem olhar no espelho. Assim, elas não conseguem se olhar no espelho. Elas simplesmente fazem aula e quando eu falo, mas você tá vendo o movimento que você tá fazendo? Elas não têm coragem de me olhar no espelho. Então, principalmente para as mulheres, nós estamos, de novo, né, numa sociedade que recriminou a gente, recriminou o corpo, nosso modo de pensar, nosso modo de expressar como nós somos. Então, aquela história de você tem que sentar bonitinha na cadeira, com a perna fechada, você não pode falar alto porque você é mulher. Isso tudo a gente consegue expressar na dança. Então, quando a aluna já chega com essa trava, eu já sei que é aquela trava psicológica, social, que ela não consegue comunicar. E aí, durante a aula, na verdade, a gente precisa trabalhar essas quebras de crenças. Até mesmo a aluna começar a se perceber que ela é aquilo tudo que ela está expressando, né? Aquilo tudo que ela quer expressar. Ou eu falo assim, ou então finge que é aquilo que você quer ser, finge que é a Beyoncé e se joga. Porque a gente precisa começar a quebrar dentro da gente esses meios de comunicar como nós somos. E a dança é uma excelente ferramenta para isso. A Camila falou isso sobre a mulher e o estímulo, a autoestima. Vou contar um segredo, né? Quando eu tô assim, meio para baixo, meio mal, eu não tô me gostando muito, eu pego e coloco Beyoncé, igual você falou da Beyoncé, eu coloco a Beyoncé e vejo os meus, assim, e começo a imitar ela dançando, né? Porque, isso mesmo, doutora Jean, Beyoncé é ótimo. E eu me sinto assim, é uma pessoa que realmente ela é um referencial para mim em vários quesitos, né? Claro que nem todos, mas ela é referencial para mim em vários quesitos. E eu coloco aquilo dali, eu danço, eu me expresso, eu me sinto, assim, não como ela, mas assim, tão quanto poderosa quanto eu vejo ela, né? Então, é uma estratégia que eu uso, eu falo isso direto para algumas pessoas, assim, cara, coloca uma Beyoncé e se sente uma Beyoncé, ou qualquer outra pessoa que você vê como referencial aí de poder, né, para você, porque assim, a gente tem esse problema muito sério, que de vez em sempre a gente cai em buracos de baixa autoestima, né? Então, a gente tem esse problema. Não que isso seja tão tóxico, né, como a Maíra aí falou do fit dance também, eu amo fit dance, mas que não seja tão tóxico que você não queira ser como ela, porque você não tem que querer ser como aquela pessoa, mas sim ser você, né, e se sentir inspirada mesmo, com aquela expressão corporal, com aquilo que a pessoa está fazendo. E realmente a dança tem esse poder de nos dar poder, né? Sim, exatamente. E quanto assim a dança oriental e a questão dos julgamentos, isso é tão complexo, é um assunto tão complexo assim. Daria para fazer outra live. Outra live. É realmente uma dança muito sensual. Agora, sensual é diferente de sexual. E eu acho que qualquer dança, independente de ser a dança do ventre ou não, dependendo do que você quer expressar, ou a intenção que você coloca na dança, pode ser uma dança religiosa. Se você colocar uma conotação sexual naquilo, né, ela vai expressar outra coisa, ela vai comunicar outra coisa. Então, até dentro da dança do ventre, dependendo de como que a gente coloca, comunica coisas diferentes. Acontece que assim, a sociedade já criou um preconceito, uma imagem de isso é culpa de Napoleão, vou dar um spoiler, que criou essa imagem sexual da dança oriental. Né? Então, lá, desde quando Napoleão invadiu os países árabes e levou essas danças para os cabarés da França, por exemplo, já levou para um lugar que era com conotação sexual, para
agradar homens da sociedade, da elite, ela já começou a ter essa conotação diferente, né? E a dança em si, você falou até de julgamentos em outras danças, né? A dança em si, por ser uma expressão livre de movimentação, muitas pessoas têm ainda preconceito. Tanto que na sociedade, se a gente fala assim, eu sou dançarina, é como se você fosse ninguém, né? Porque está tão enraizada a questão do preconceito, você utiliza o corpo para trabalhar, né? Acho que todo mundo utiliza o corpo para trabalhar, né? De maneiras diferentes. Mas existe... Eu quero ler. Existe realmente essa conotação. O que ela disse é que o poder, que ela teve pessoas, né, alunas, que vivenciaram essa experiência de não conseguir nem se olhar no espelho, mas com o tempo ela conseguiu se libertar. E realmente é o poder da dança mesmo. E outra coisa bem legal, Luara, que eu queria que você falasse até um pouquinho mais disso daí que você falou, desse caráter histórico, né? De como a dança entrou nesse preconceito, principalmente a dança árabe, que é o que você estuda mais. Eu achei muito legal isso que você falou. E como que a gente pode fazer hoje para mudar isso, né? Para mudar essa conotação, porque afinal de contas, para mim, como você disse, a pessoa que está dançando, ela pode realmente trazer essa opção da sexualidade, mas na dança, né? O que eu não vejo, eu particularmente não vejo como positivo, mas por causa do preconceito. Só que quem vê, eu acho que é o maior responsável por isso, porque não adianta a pessoa do outro lado querer expressar de uma forma e a outra pessoa, que é igual a questão dessa autocomunicação, enxergar de outra forma, né? Enxergar aquilo como algo sexual. Então, é uma coisa que a gente precisa realmente disseminar e falar sobre isso. Até porque para que a outra pessoa, na hora que ela vê, na hora que ela olha aquilo ali, ela não veja com esses olhos de malícia, né? Que é claro que se for a maldade vai estar dentro dela e pronto, acabou. Isso ninguém muda. Mas pode ser só uma questão de preconceito também. Sim, eu vou só contextualizar então. É o seguinte, essa história da dança oriental como algo pejorativo, algo sexual, isso surgiu de novo, voltando um pouquinho, surgiu na época de Napoleão, na invasão, né? Quando ele invadiu os países árabes, ele viu aquelas dançarinas, principalmente, o nome delas eram gawazes, inclusive, viu elas dançando e não usavam-se aquela questão das duas peças, elas usavam roupas mais vestidas, vamos dizer assim. E ele falou, nossa, achou muito bonito a dança e resolveu levar isso para os cabarés da França como uma atividade de entretenimento. Só que chegando lá, ele resolveu colocar o brilho, colocar a questão das duas peças, para poder mostrar mais o corpo, ficar mais atrativo, né? Afinal de contas, elas dançavam dentro de cabarés. E desde então disseminou uma cultura orientalista, que a gente chama, de que a dança é algo sensual. É sensual, querendo ou não, é sensual, mas não é sexual. Então, desde então, foi parar nos filmes de Hollywood, que também traziam a história das odaliscas. É bom deixar claro que odalisca e bailarinas de dança do ventre não é a mesma coisa. Explica isso também, Glória, vai. As odaliscas. Então, as odaliscas, gente, surgiu na Turquia, o termo odalik é um termo turco. Turquia não é um país árabe, né? E as odaliscas nada mais eram do que se assemelhavam muito às geishas no Japão. Então, eram mulheres que eram extremamente cultas, trabalhavam leitura, trabalhavam música, tocavam, cantavam, eram parteiras e, ao mesmo tempo, satisfaziam homens, né? Então, elas se assemelhavam muito por conta das geishas, mas era de outros países. Acontece que nessa miscigenação de orientalismo e tudo, acabou que bagunçou tudo e colocou tudo dentro de uma caixinha. Normal. Né? Coisa normal. Também. Coisa de ocidental, eu diria. E aí que levou isso para o mundo, para o Ocidente, chegou como uma mesma coisa, como se as
dançarinas de dança oriental fossem todas odaliscas, todas odálicas. Gente, desculpa que eu tô em casa. Pode deixar. Da briga do vizinho. Ó, dá um oi pra todo mundo lá. Não, mas obrigada. Não. Vai lá. Aquela, gente, desculpa na live, tem sempre um problema técnico. Esse é o problema de fazer live em casa. E aí ela vai brigar de novo. Deixa ela, bichinha. Mas, gente, eu tava falando das físicas, né? Então, colocou tudo numa caixinha. Por isso que virou uma questão de sexual. Aí os filmes de Hollywood começaram a reproduzir, indústria cultural reproduzindo uma cultura. Sim. Eu lembro muito do Daniel, que ele fala disso, de você pega um retrato de uma cultura e às vezes você transforma naquilo. Foi exatamente isso que aconteceu com a cultura oriental. Inclusive dentro dos próprios países árabes, né? Como, por exemplo, o cinema egípcio chegou aí com uma cultura nacionalista, mas levaram uma dança extremamente diferente do que era dançado realmente nos países árabes, como dança popular. Então a gente difundiu, na verdade, uma dança que já veio ali de Napoleão, sendo uma dança estereotipada para homens, uma dança sexual, né? Que na verdade não é isso. E hoje ainda, muita gente ainda tem essa visão. A gente não conseguiu desconstruir ainda uma visão de que a dança não é sexual. Por quê? Se você for entrar no site de sex shop, por aí você vai ver que tem a fantasia de alguém com roupa de dança do ventre. Né? Os programas de TV às vezes colocam as bailarinas de dança do ventre como algo extremamente sexualizadas. Então, assim, é bem complicado a gente desconstruir. Nós, na dança do ventre, estamos fazendo um trabalho de formiguinha, na verdade. Quem está aqui na live, que é da dança do ventre, sabe? Que a gente faz um trabalho diário para tentar desconstruir essa imagem sexualizada da dança oriental. Mas é bem difícil, vou ser bem sincera. Sim, eu tenho certeza. Então, assim, e por esses motivos gera não só o preconceito de quem está praticando, né, de quem vê, e na verdade, assim, né, gera o preconceito de quem vê e de quem um dia gostaria de praticar. Né? Então, assim, várias pessoas acham também que a dança do ventre ou a dança oriental tem a ver com religiosidade, ou tem a ver, nada mais é do que uma expressão corporal e cultural, né? Sim. Dentro da dança oriental nós temos vários estilos, então temos a parte do folclore, temos a parte da dança performance, que é a criada para palco, mas nada que tenha essa conotação sexual. Na verdade, como a indústria mesmo trouxe isso, né? E deixou isso fixado na nossa cabeça de uma forma tão, eu falo tão às vezes absurda, que todo mundo ainda acha que é uma dança sexual. Então, por exemplo, tem meninas que chegam falando, eu quero vir fazer dança do ventre para dançar com meu marido. Não tem nada de errado nisso. Né? Eu não vejo erro nesse sentido de você ter um objetivo com a sua dança. Mas quando elas começam a fazer a dança oriental, elas percebem que é algo muito mais amplo. Né? E acabam que elas desistem de dançar para o marido. Ela fala assim, eu vou dançar para você, mas você vai no meu espetáculo, você vai me ver no palco. Normalmente é assim que acontece. Mas é um trabalho de formiguinha. Como que a gente pode fazer? Todo dia isso, fixando na cabeça das pessoas que não é uma dança sexual, que é uma dança sensual, dependendo de como você trabalha. É uma dança muito bonita, né? Sim, muito. Mas todo dia a gente tem que fazer eu falo que é o água mole em pedra dura, né? Porque uma hora eu tenho certeza que eu vou falar, não é por aí. Né? E como em algum momento você precisou usar essa sua expressão, por mais que você há algum tempo
esteja aí, né, dançando, como forma de melhorar a sua autoestima, ou de você tem algum testemunho de alguém que viveu esse momento e, graças à dança, conseguiu se enxergar melhor, independente de padrões, porque tem gente que fala que não dança, porque dança do ventre, porque dança do ventre da barriga, por exemplo. É umas coisas assim que eu acho que foi o que eu mais ouvi sobre dança do ventre, por exemplo. Ou realmente por essa incapacidade de querer manifestar com a dança, né, aquilo que ela poderia manifestar, ou por preconceito que, na verdade, poderia estar usando aí, melhorando sua autoestima. Olha, a dança do ventre tem vários mitos, né? Assim, eu vou começar de trás para frente. A gente conhece vários mitos. Dança do ventre da barriga, dança do ventre é só para mulher gostosa, é outro mito. Exato. E, na verdade, não é nada disso. Eu falo que tem uma história muito engraçada. As mulheres que começaram a dar dança do ventre no Brasil, que não eram brasileiras, eram cheinhas, eram gordinhas. Né? Então, criou-se o mito de que dança do ventre deixa a mulher gorda, que na verdade não tem nada a ver com isso. Que da barriga, gente, é batata frita, é hambúrguer. Né? E a gente trabalha movimentos pélvicos, então tem horas que os movimentos eles têm uma expansão abdominal. Dependendo de como que é olhado, ou do jeito que você tira uma foto, parece que você está com barriga, mas na verdade não. Às vezes eu estou fazendo uma movimentação de expansão abdominal, né, como um camelo, por exemplo, que eu tenho uma expansão e uma contração da barriga. Então parece que eu tenho barriga, mas não tenho. Não, né? E não tem problema isso, né? Como como se fosse um defeito, né? Ai, não pode ter barriga e tal. Você tem que ser o corpo perfeito, não tem nada a ver isso. E quanto à autoestima, é interessante porque eu tenho uma história pessoal. Eu danço, como eu falei, eu danço desde os anos 2000. E eu tive a dança muito técnica. Eu comecei praticamente com 12 anos. E eu sempre vi a dança do ventre como algo técnico. Eu não conseguia ver ela como nem o sensual, nem algo para empoderar, nem algo para autoestima. Para mim era assim, tem que ser técnico. Tipo balé clássico. Eu fazia a dança do ventre do balé clássico. E aí, em 2016, 17, mais ou menos, eu sofri uma depressão muito pesada, assim, na minha vida. Sofri assédio moral, parei com tudo, que só queria dormir, depressão pesadíssima. Foi quando eu tinha dado um tempo na dança, foi quando eu voltei a dar aula. E aí eu tive que fazer um trabalho em mim mesma de cura. Então, eu tive que trabalhar a dança em mim de uma forma que eu pudesse passar para as minhas alunas que aquilo realmente curava. Então, não é que eu tive que acreditar, eu tive que entender esse outro lado da dança. E foi muito bonito, foi um processo muito bonito, porque eu me vi parando de tomar remédios de depressão simplesmente por estar dançando. Simplesmente que eu consegui me olhar no espelho de uma forma com mais amor, sem ser a parte técnica. Então, a dança do ventre me resgatou. Olha só, eu já dançava. E, ao mesmo tempo, eu comecei a me amar, me entender, me conhecer internamente. Né? Me olhar no espelho. Eu também não me olhava no espelho, gente, é sério. Eu tinha sérios problemas de me achar bonita, não me achava bonita. Né? Sempre olhava e falava, eu não sou isso aí, não. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho de resgate, porque como é que eu, professora de dança oriental, vou passar isso para as minhas alunas? Que elas vão se empoderar, que elas podem ter autoestima, que elas podem resgatar aquilo que elas são, se eu não fazia isso por mim, né? Então foi quando eu falo, a dança me curou pela primeira vez, né? Sim. Nath! Oi, Piri. Então, é uma questão muito... Até porque volta àquilo que a gente falou no começo, né? Que a arte, ela é muito além de um símbolo, né? Ela é de um símbolo, como eu falei que eu li ontem na Semiótica, coincidentemente no livro que eu estou lendo sobre isso, que a arte, ela é uma expressão da alma. Então, como que você não assim, parou de dançar, você viu sua alma
sem ter uma expressão, e a partir do momento que você conseguiu ver a cura por meio da dança, né? Mas simplesmente porque você estava colocando para fora aquele sentimento que você estava ruim, que você estava sentindo, para sobrepor ao bom que a dança poderia trazer, né? Nossa, muito bom. Né? Pode falar agora. Eu teve um exemplo, esse é um dos exemplos que eu mais cito, assim, porque como a história do corpo manifesta. Eu, nessa depressão que eu tive, que eu fiquei um tempo sem dançar, acho que eu fiquei mais ou menos 1 ano sem dançar. Sem nada, não queria ver dança, porque eu fiquei muito mal. E aí eu voltei para fazer uma aula. Como eu te disse, eu tinha muitos anos de dança, já era profissional, já tinha dado aula. E eu fui fazer uma aula de véu. Peguei um véu. Acontece que quando você vai fazer aula de véu, você precisa abrir, né? Se expandir. Para você ver tanto que o corpo ele fala, como que a dança comunica, eu não conseguia abrir meus braços para fazer aula de véu. Eu estava tão machucada, tão doída por dentro, que ao pegar o meu véu para fazer aula, eu não conseguia fazer isso aqui, não conseguia expandir o meu corpo. Nossa, como tem a ver com o nosso emocional, nossa. Exatamente. E assim, e aí as meninas que estavam na aula comigo olhavam assim, como assim você não tá conseguindo? Você é uma das que mais dança com véu, adoro dançar com véu. E aí eu sentei num canto da sala e morri de chorar. Eu não conseguia, simplesmente não conseguia. Então, assim, aí foi que eu percebi que eu estava mal mesmo. Né? O meu corpo não estava me deixando abrir de jeito nenhum. Né? E a gente não percebe esses detalhes quando a gente está mal. Né? Então, tem alunas, por exemplo, que... se você não consegue mexer o pescoço, tem uma dança que chama Halige, né? Um folclore dos Emirados, do Golfo Pérsico. Então, quando a gente mexe o pescoço, tem alunas que não conseguem fazer a movimentação de pescoço. Então, o nosso corpo falando aquilo ali, olha, você não quer perder o controle. Então, quando a gente não quer perder essa parte de cima, né, de meu pescoço. Tá doendo. Que legal então, isso. Geralmente são alunas que são muito controladoras, são pessoas controladoras. Então, você mexer a cabeça, deixar a parte de cima, em movimentação, em expressão, não quero perder o controle de jeito nenhum. Eu sou muito controladora, porque eu danço, mas eu não fico mexendo, batendo cabelo, entendeu? A minha do fit dance dança, bate cabelo e eu não. Quer dizer que eu tô querendo ficar... Querendo ficar no seu controle, E a mesma coisa com essa questão do... Aí foi quando eu comecei a perceber o corpo de uma forma diferente. Deixei a parte técnica e falei, eu não quero saber mais de técnica. Eu quero entender por que as minhas alunas não conseguem fazer certos movimentos. Então, tem alunas, por exemplo, que não abrem os braços, elas não têm coragem de abrir o peito, ou seja, tem algo travado aqui no sentimento delas, que elas não abrem. Movimentação pélvica tem a ver também, tudo tem um ponto emocional. Nossa, que legal. Até quando a gente está triste, né, isso aí é comprovado na comunicação não verbal, né, a gente tem a mania de se expressar assim, né, de ficar para baixo e tudo, de se encolher, né, de entrar para dentro, né, com aquele sentimento de querer entrar para dentro de si, né, então, com certeza a pessoa que está mal, ela não vai conseguir dançar direito, ela não vai conseguir se abrir, né, porque realmente é um movimento, como você disse, de dentro para fora. Nossa, muito bacana isso. Eu nunca tinha parado para pensar. Olha como tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Gente, tudo a ver mesmo, Laura. Fantástico. E o que você pode dizer, assim, para quem está começando, para quem quer começar, o que você incentiva, né? Nesse sentido de, não só como a gente falou aqui, como conhecer um pouco dessa cultura, que eu acho que, para mim, foi um dos ganchos maior aqui da nossa conversa, que é essa transmissão cultural que a gente tem por meio da dança, que para se acabar tem que matar todo mundo que dança, né? Se a gente for pensar. Gente, olha que bacana, então nunca vai se acabar. Não vai acabar nunca. Né? Nunca vai se acabar. Mas como uma expressão emocional, né, sentimental, e também como uma atividade física. E o que você pode dizer para essas pessoas que estão com medo ainda de começar a dançar?
Pois é, olha, vou fazer aqui agora a nossa hora da caixinha. Bom, sobre a dança do ventre, eu falo que é algo para mim lindo. Sou suspeita, mas o seguinte, é uma dança que consegue trabalhar o empoderamento feminino de uma forma que eu não vi em outras danças. E questão não só do empoderamento, da autoestima, do autoconhecimento como mulher. Então, é uma das danças que mais trabalham essa parte de autoconhecimento feminino. Né? Você se conhecer mulher, você se aceitar mulher. Né? Nós convivemos numa sociedade em que as mulheres são feitas para ser homens. Eu nunca ouvi dizer isso na vida. Então, assim, você tem que dar conta de tudo e ainda ter atitudes masculinas. Ser masculinizado. Então, eu lembro que eu escutava muito isso. Você é muito menininha. Então, ser menininha virou algo pejorativo hoje em dia. Né? E a dança do ventre te faz aceitar isso. Cara, não, eu sou mulher. Tem horas que eu sou menininha mesmo. Né? E você se aceitar mulher também como a parte, vamos dizer assim, masculina saudável. Né? Que você tem esse poder de fazer tudo isso. Você é empoderada, você tem autoestima. Então, não só essa parte feminina, como mental também. É uma atividade lúdica. Então, com as movimentações, você trabalha sentimentos, você trabalha uma expansão de corpo, de mente, né? E assim, qualquer dança, na verdade, trabalha uma parte de mente, mas a dança do ventre é gostosa. Né? Eu sei que a gente está em quarentena aí, mas é muito legal essa parte do grupo, né? Das mulheres em grupo. Acaba que se forma uma família, forma uma amizade. É muito interessante. Todos os grupos de dança que a gente tem, certamente é uma amizade que fica para sempre. Então, você cria vínculos sociais muito interessantes. Além de ser uma atividade física extremamente prazerosa, né? Então, queima sim, tá, gente? Tem gente atuando nas aulas dessa. Não vou dizer que a gente fica com corpo de paniquete, porque eu estaria mentindo. Né? Porque tem coisas que só musculação mesmo. Mas ela trabalha assim, ela trabalha eu falo que é um desenho corporal. Então, você acaba que fica com uma silhueta, cria cintura, né? Fica com o quadril desenhado. É bem interessante. Muito bom, Luara. Agradeço muito. Eu amei essa conversa. Eu quero fazer dança do ventre. Tomara que tudo isso volte logo. A gente sabe que está nos novos tempos, né? Mas tem um estúdio que vocês estão dando aula online, não tem? Isso, tem o Marhaba, que é na 513, e fica www.marhaba.com.br. Depois eu escrevo direitinho como é Marhaba. E tem o Yala Studio também, que fica na Asa Norte, aqui em Brasília. Então, nos dois lugares eu estou dando aula online. Mas quem quiser também pode procurar no meu perfil, que aí eu indico direitinho as duas escolas. Tá bom, ótimo. Muito obrigada. Foi muito enriquecedor. Eu acho assim que todo mundo entendeu um pouquinho mais, né? Agora a gente vai transmitir isso aqui para o YouTube e também para o IGVT para que as pessoas vejam o quanto é importante a questão da dança, o quanto é uma expressão corporal, uma expressão cultural, é história, o quanto é emocional e também pode ser um instrumento de cura emocional, né? Para algumas pessoas. Então é isso, Luara. Um beijo. Muito obrigada. Beijão, gente. Obrigada. Tchau. Acabei de ter esse papo com a Luara agora, que foi fantástico, enriquecedor, me fez me apaixonar mais pela dança. E agora eu vou deixar um trechinho aí das aulas dela e das apresentações dela para você ver que fantástico é essa expressão corporal, essa comunicação não verbal, é tudo isso que a gente viu aí nessa conversa, tá bom? Dê uma olhadinha no trabalho aí da Luara Nunes. Um beijo.
E aí, enquanto ele arruma o som,